Boa noite, parabéns aí pela grande apresentação, nossa Juliana querida. Como sempre, Obrigado. muito maravilhosa a apresentação da Juliana. Boa noite a todos e é uma alegria poder estar aqui, né, do outro lado da linha, junto com vocês também, e dar meu contributo, do meu testemunho. Eu vou tentar resumir o máximo, porque essa tecnologia, ela fez e faz, né, um papel muito lindo na minha vida e eu dou graças a Deus, graças ao David Smith por ter criado algo tão incrível que tem impactado muitas vidas e eu sou uma delas porque eu tinha um problema. Eu moro aqui na Bélgica, né? Sou brand partner, praticamente uso a tecnologia praticamente há quase 2 anos. E eu comecei por causa da menopausa, né? Hoje tenho 52 anos e infelizmente os sintomas da menopausa me começou um pouquinho cedo, praticamente aos 47 anos, vou dizer assim. Então eu estava num sofrimento muito grande naquela, quem tem sabe como é que é, não dormir, os calores, e era terrível. No outro dia parecia que tinha passado um caminhão, porque você é muito cansada e não tinha muita disposição, porque você não dorme, e se você não dorme é difícil, né? No outro dia você não tem estímulo, você ficava muito estressada, eu ficava muito estressada, cansada. Mas enfim, então eu conheci a tecnologia através de uma live com a nossa querida Liliana Alves, e automaticamente eu logo contactei e fiz logo o meu registro, já, né? Já sabia como funcionava essa questão com o marketing. Fiz logo meu registro para, óbvio, comprar com o melhor preço. E comecei a utilizar, mas por causa da menopausa, porque eu também tinha visto um testemunho a falar de uns bons resultados com a menopausa. Mas, por minha surpresa, Manuel, eu comecei a utilizar para uma coisa e eu tinha um problema, né, da prolactinoma de muitos anos. Eu usava a medicação há mais de 27 anos e eu tinha uma médica no Brasil que me acompanhava, endocrinologista, e eu tinha que fazer um acompanhamento a cada 6 meses e a cada 3 meses controles de sangue completo. E uma vez por ano tinha que fazer o TAC, para saber, porque eu tinha um pequeno tumor na hipófise, esse tumor não podia crescer, e eu tinha automaticamente que tomar essa medicação, porque os valores, por exemplo, mulheres não grávidas, era no máximo 23,3, e eu chegava a valores de 1020, 980, por causa desse tumor na hipófise que produzia muito rápido. Então, eu tinha que tentar ir bloquear um pouco com essa medicação. E essa medicação, todo mundo sabe que os químicos era terrível, me causava muito transtorno e eu ficava muito como parecendo que estava constipada, olhos vermelhos, nariz vermelho, sonolência, você tem ideia? O que dizia no remédio, eu não podia conduzir, eu não podia manusear máquinas se eu trabalhasse com máquinas, porque aquilo me deixava a visão às vezes muito turva. E, enfim, praticamente tudo que tinha ali que dizia dos efeitos colaterais eu sentia. Mas pronto, eu tinha que usar essa medicação, porque a minha médica no Brasil disse, Lúcia, infelizmente você tá, isso aí tem que fazer parte da sua vida pro resto do tempo, porque se você não utilizar, não tem como a gente ter o controle dessa prolactina. E aí, Manuel, por minha surpresa, em outubro do ano passado, nos meus controles, Lúcia, decidi, parei um pouco a medicação e segui só com X39 quando eu passei a conhecer um pouco mais de tecnologia, porque, né, foi começando a falar muitas lives, vocês explanando muitos, os especialistas começaram a estudar muito mais a tecnologia, então porque na altura que eu usei, a tecnologia estava muito nova ainda aqui, né, na Europa. E então aquilo eu fui, como eu já conhecia o meu corpo, já sabia o que que a medicação eu podia acompanhar e ver se eu podia ficar sem ela ou não, então eu fui reduzindo. E automaticamente eu tomei essa decisão, eu mesmo sozinha, sem falar com meus médicos, nem o médico de cabeceira, nem o especialista. E quando eu voltei o ano passado, em outubro, eu fui a Portugal para o evento da LifeWave e recebi uma mensagem do meu médico quando eu estava no aeroporto lá na Holanda, a dizer me dar os parabéns, porque os meus exames nunca tinha tido tão bem como estava. E eu disse, olha, doutor, obrigada, eu estou em viagem para Portugal, e assim que eu chegar, eu vou abrir e vou dar uma olhada. E aí, Manuel, quando eu cheguei em Portugal, no outro dia até, porque depois já cheguei muito tarde, fui rápido olhar, principalmente os valores da prolactina, que era o que mais me interessava, porque eram valores muito altos.
E para você ter ideia, eu nunca cheguei nesses valores, nem utilizando a medicação. Eu cheguei a 22,6. É os valores que eu tenho hoje, que ou seja, ainda está um Nossa. pouquinho mais abaixo do que o normal. E a endocrinologista no hospital ficou assim, pasma, porque eu nunca tive resultados assim. Só mostrei a tecnologia, levei o X39 para ela ver, que ela me perguntou o que é que eu tinha feito. E aí ela também foi para o computador ver o que que era, porque queria saber o que que isso fazia, eu expliquei. E ela foi lá e disse, uau, interessante, mas eu não conhecia. Eu disse, normal, os médicos vocês não conhecem, também a tecnologia tem pouco tempo ainda na Europa. E então eu só levantei e perguntei a ela se eu ainda tinha que regressar, porque eu tinha que ir a cada 6 meses para o Aham. controle, e ela me disse, Lúcia, você não precisa fazer mais o que aqui? Você nunca teve os valores como você tem agora, você está incrível os seus resultados. Então, eu já tenho praticamente 1 ano e 6 meses que não tomo a medicação. E o controle já não preciso mais ir e está com as taxas todas, todas, todas normais. Os calores da menopausa já desapareceram praticamente em 5 meses de uso da tecnologia. E hoje tenho uma vida fantástica, muita energia, durmo muito bem, disposição enfim, só muito gratidão ao David Smith por eu ter conhecido essa oportunidade, essa tecnologia que realmente mudou, transformou a minha vida. Agora, quando eu for ao Brasil, é que eu vou ter que falar com a médica de lá que tinha me dado o veredito final de ter que usar esta medicação para o resto da minha vida e vai ficar surpresa também quando eu chegar com os resultados e dizer a ela que eu já tenho, enfim, quando eu for ao Brasil, talvez já tenha 5 anos, 4 anos sem usar a medicação. E é isso, Manuel. Então, Nossa, assim, é uma alegria. Eu, até hoje, realmente, eu fico, de facto, Manuel. Eu vou te ser sincera, até hoje eu fico assim, tem horas, sem acreditar que eu não utilizo mais essa medicação, porque eram 27 anos que eu utilizava essa medicação. E, de nossa. repente, uma tecnologia, praticamente há menos de 2 anos, me fez sair de uma medicação horrorosa e que eu estava fadada para usar por resto da minha vida. Então, isso é incrível, é Incrível, algo que incrível, realmente é transformador, transformador. incrível.